Hoje a gente vai falar sobre liberar o passado, deixar o passado no passado. A gente sabe o quanto é difícil, né? Às vezes a gente deixar de carregar todo o peso, né, que a gente carrega. Para a gente falar disso, para a gente falar dessa liberação, a gente precisa falar de um outro assunto, que é o perdão, né? Porque é a única forma da gente liberar essa bagagem. Então a gente vai começar falando sobre isso hoje, sobre todos os desafios, sobre o processo do perdão, porque ele é um processo e não um ato em si, né? Ele é um ato, mas ele é um ato de criação. E a gente vai falar sobre isso. Primeiro, assim, a gente tem que falar o seguinte: todo mundo que já viveu um pouco nessa vida, né? Especialmente quem tá aí na metade da vida, né? Por volta dos 40 anos, como diz a Clarissa Pincola no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu até vou ler uns trechinhos aqui para vocês, tá? Depois eu deixo toda a descrição aqui. Ela fala que todo mundo que já viveu esse tanto de tempo, né? Tem muito lixo acumulado. Tem muita coisa que a gente carrega, né? Lá de trás. Tem muitos perdões que às vezes a gente não deu. Tem muita raiva antiga que fica aí para ser limpa. E é muito importante que a gente faça essa limpeza do lixo residual de tempos em tempos na nossa vida. Porque senão, como ela diz também, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa amarga. E provavelmente você já conheceu pessoas amargas aí na sua vida, né? E se você não se identifica como uma e nem quer se identificar, é importante que a gente faça esse processo, né, de limpeza de tempos em tempos. Então vamos começar falando sobre a raiva. A raiva, ela, num primeiro momento, ela pode servir de combustível, de energia de ação, sabe? Porque em vez da gente cair, a gente se levanta através dessa força da raiva. A gente pode usar a raiva como uma energia de ação. Isso é possível, né? E acontece muito, sabe? Aquela pessoa que, não, eu dei a volta por cima e aí eu fui, fiz, aconteci. E aí essa raiva se torna uma coisa positiva. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é por um momento, né? A raiva, ela pode ser muito útil, ela pode ser esse combustível de ação por algum tempo. Ela só não pode se demorar demais, porque senão são aquelas pessoas que vão ficar presas naquele circuito, sabe? Quando a gente vê que uma pessoa ela tá presa ali, ela vai falar sobre aquilo e aí ela vai reagir, ela pode até produzir muitas coisas, né, a partir dessa raiva, mas ela vai ficar criando sempre sobre aquele mesmo assunto, ela vai ficar rodeando sempre aquilo ali, sabe? E aí a gente sente um peso naquela pessoa, né? Então a raiva antiga, né, essa raiva presa, ela vai afetar especialmente o nosso lado mais criativo, né? A nossa possibilidade de criar coisas novas, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Então a gente vê a raiva como uma coisa positiva por um período, mas se ela se alonga demais, a gente se perde nela. Então é muito importante a gente ter atenção a isso. E aí, assim, como é que a gente se livra da raiva, né? Como é que a gente sabe que a gente está conseguindo progredir nessa liberação da raiva? Eu vejo a raiva assim, é como se fosse uma represa, sabe? Que tem muita água ali, que tem muita, e às vezes a gente começa a se afogar nessa raiva toda. A partir do momento que a gente abre um pouquinho essa portinha da represa, né, que ela começa a escoar, a gente começa a ficar mais leve. E como é que a gente começa a escoar essa raiva? Vocês já passaram por isso, eu também, assim, sabe quando a gente fala para todo mundo do que aconteceu? Né? A gente tá com muita raiva, então qualquer pessoa que pergunte pra gente como a gente tá, ou que toque no nome da pessoa, né, que a gente tá com raiva, a gente vai despejar e a gente vai ficar ali falando horas com muita intensidade, né? Vem uma intensidade dessa raiva e a gente vai falar, e vai falar, e vai falar, como se a gente, né, é essa abertura da represa, sabe? A gente começa a colocar pra fora, vai esvaziando um pouquinho. Por exemplo, né, quando a gente faz terapia, né, eu vejo em muitas sessões de terapia, às vezes a pessoa traz o mesmo assunto durante muito tempo, e aí toda vez que ela fala sobre aquilo, que ela fala sobre a situação, que ela fala sobre essa pessoa, ainda vem com essa intensidade toda carregada disso tudo. E aí o que acontece, né? Com o tempo, e é só o tempo, tá? A gente vai vendo
que essa intensidade vai diminuindo. Mas é preciso que a gente visite isso de vez em quando, sim. Né? Que a gente fale e bote pra fora, especialmente quando tá tudo muito recente, né? E a gente vai contar pra uma amiga, e a gente vai falar com outra pessoa, e a gente vai falar sobre aquilo. E a gente, é muito comum, né? A gente fica imaginando e criando situações, a gente encontrando a pessoa e falando todas as coisas que a gente gostaria de falar. Existem até alguns exercícios, né, terapêuticos que a gente faz, por exemplo, de escrever, né, de pegar uma folha e escrever uma carta como se você fosse entregar para aquela pessoa, né? Esvaziando, falando tudo que você gostaria de falar para ela, né? Toda essa raiva, colocando tudo isso para fora. Ou se não, a cadeira vazia, né? Imaginar ali que tem uma cadeira na sua frente, você imagina a pessoa sentada ali na sua frente, ou uma almofada, qualquer coisa. E aí também você vai falar tudo que você quiser para ela. Isso é uma forma de começar a esvaziar. Não necessariamente, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não precisa necessariamente encontrar com essa pessoa para falar tudo aquilo. Porque normalmente isso vai piorar a situação, né? Quem já passou por isso sabe. Que às vezes a gente fica numa insistência de querer colocar as coisas em pratos limpos, né? E o que vem de retorno não é nada disso. Por quê? Porque a gente ainda tem muita expectativa em relação àquela pessoa. E a gente vai falar disso depois, quando a gente estiver falando das camadas do perdão, tá? Então tudo isso, como eu tô falando, assim, ajuda a gente a começar a elaborar essa raiva, né? A começar a esvaziar. Então é importante que a gente faça isso, ao invés de calar e deixar aquilo lá, tá? E aí a gente vai entrando em contato com essa raiva, até que chega um momento, né? Quando passa um tempo, e é muito importante esse descanso, né? E aí a gente fala que a gente está exercitando um esquecer consciente. É importante a gente, depois que passa essa primeira fase de muita intensidade da raiva, começar a deixar isso de lado. E aí a gente começa no processo do perdão, que tem 4 estágios, tem 4 etapas, que eu vou falar delas aqui para vocês. E aí só um princípio aqui, né, sobre o perdão. Tem gente que fala, né, mas eu não vou perdoar nunca. Eu entendo, né, quando a gente está nesse auge da raiva, nossa vontade de não perdoar nunca. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que quem merece essa liberação do perdão é você. Não é pela outra pessoa que você vai fazer isso. Eu imagino assim que a gente tem imagina que você tem uma quantidade muito grande de dinheiro, tá? Esse dinheiro é a sua energia. Você tem um montante aqui de dinheiro. Se você estiver investindo todo esse dinheiro no seu passado, nessa história, você está colocando toda a sua energia, todo o seu poder nessa história, nesse passado. Você está entregando a sua energia para esse passado e para essa pessoa. Você só consegue. E aí, o que acontece? Você fica sem energia para você poder investir em você, para você poder investir no agora, na sua vida daqui por diante, né? Para começar uma nova etapa, uma nova história. Né? Então, assim, a maior prejudicada disso tudo é você. Né? Então, para a gente voltar a ter paz, para a gente poder voltar para o nosso centro e ter a calma na alma, né? Ter a calma que a gente merece ter, a gente precisa perdoar. E mais uma vez, não é pelo outro, é porque a gente merece ter paz, é porque a gente merece fazer muito mais da nossa vida, né? A gente merece ter a nossa energia e o nosso poder de volta com a gente, tá? E aí não tem jeito, né? Assim, a Clarissa fala no livro também, né? Assim, às vezes as pessoas adiam muito tempo essa decisão, né? De começar o processo do perdão. E às vezes isso acontece tarde demais, as pessoas carregam tudo isso, essa bagagem pesada, depositam essa energia no passado, tempo demais, e assim, só no leito da morte as pessoas vão começar a trabalhar esse perdão, né? Mas em algum momento ele vai chegar. E se a gente pode, se é uma escolha, treinar isso agora, porque você merece, por que não fazer, né? O perdão tem muitas camadas. O que isso quer dizer? Primeiro, acho que a gente foi ensinada a achar que o perdão é um ato, né? Um ato fechado.
a pessoa pergunta pra gente, mas você me perdoou? E naquele momento, você tem que falar, sim, eu te perdoei ou não, eu não te perdoei. Ou se quando a gente tá falando com outra pessoa, né? Ah, mas você já perdoou o fulano ou a fulana, né? A gente não precisa ter uma resposta para isso. Sabe por quê? Porque o perdão, ele é um processo, como eu falei. Ele não é um ato acabado. A gente precisa começar a perdoar, né? Então, assim, tem os estágios todos que eu vou falar, tem essas etapas, mas é muito interessante a gente entender que existem várias formas de perdão. O perdão é um ato criativo. O que é isso? A gente decide como a gente vai perdoar, tá? A gente pode perdoar uma vez e não perdoar se acontecer de novo. A gente pode perdoar só um pouco. Aí ela fala muito aqui do percentual do perdão, né? Se a gente consegue perdoar 80%, eu vou ler aqui pra vocês. 80% na verdade ela fala que é quase santos, né, que conseguem. Tem esse parágrafo que é muito legal. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação, se não para a santidade. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de não sei se um dia vou conseguir perdoar totalmente, nem sei se quero isso, estará mais próximo do normal. No entanto, 60% de perdão acompanhados de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Menos de 10%? Ou você está apenas começando ou ainda não está se esforçando. Então é isso, né? A gente também não se cobrar de perdoar completamente, né? A gente vai no processo, o importante é a gente perceber se a gente está evoluindo nesse processo, né? Como é que a gente sabe que a gente está evoluindo, né? Quando uma das coisas que eu percebo que fica muito claro se a gente está evoluindo nesse processo do perdão, é quando a gente fala do assunto para alguém, né? Quando a gente vai falar sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, contar para alguém. Percebe a intensidade do que você está contando. Percebe de que forma você fala, se você ainda fala com a mesma raiva ou se isso está mais brando, né? Às vezes eu gosto de fazer analogia também como uma onda, assim, sabe? Às vezes a gente fala, na primeira vez que a gente vai contar alguma coisa, né, sobre a situação, é uma onda gigantesca, né? Que a gente fala e a gente até se sente, né, dentro daquela raiva. Caiu meu óculos. A gente se sente naquela onda gigantesca. Às vezes, passado um tempo, né, ou quando a gente já falou demais daquilo, a gente percebe que essa onda tá menor. A gente vai falar, ainda vai falar com intensidade, ainda vai lá, né, em tudo aquilo que feriu a gente, mas a gente já vai falar com menos intensidade, até aquilo se tornar uma ondinha, sabe? São esses 25% aí que vão ficar ainda, que vão incomodar, é chato, mas tá molhando só o seu pé. Não chega na sua cabeça, não toma conta de você, entende? Então isso é muito importante. E das fases, né? Das fases e das etapas do perdão. Uma primeira etapa é deixar aquilo descansar. O que é isso? É a gente tentar fazer esse movimento do esquecimento consciente. É deixar aquilo quieto por um tempo, não ficar revisitando aquilo, sabe? Num primeiro momento, quando a gente tá com muita raiva, aquilo é como se fosse a tela principal, né? Tá em, como é que eu vou dizer? Em primeiro plano, né? É aquilo que a gente enxerga o tempo inteiro. E a proposta dessa primeira etapa é que aquilo vire pano de fundo, sabe? Que não seja o fato principal da sua vida. Pelo menos por um tempo. É lógico que aquilo vai ficar vindo na sua mente? Vai ficar vindo. Vai ficar te visitando. De vez em quando você vai ser, né, atordoado de novo com aquela situação, mas ela não vai estar ali o tempo todo. E aí quando ela vem te visitar, você possa, não, eu vou deixar de lado. Uma outra analogia que eu gosto é quando a gente joga um lixo fora, sabe? Você pegou aquilo tudo, né? Tudo isso que te aconteceu, você amarrou num saco de lixo, você vai colocar para fora, né? Para fora de você vai botar para fora da sua casa. Quando a gente joga um lixo fora,
A gente não fica indo lá toda hora visitar o lixo, fica? A gente não fica indo lá para ver se o lixo tá bom, se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se mudou alguma coisa. A gente joga o lixo fora e a gente deixa ele lá. E aí essa é a primeira proposta, né? Esse é o primeiro momento, é descansar daquilo. E aí o tempo é o nosso aliado nisso, né? Às vezes por algumas semanas, por alguns meses, e aquilo já vai acalmando dentro da gente, né? Não falo dias porque dias é pouco demais, né? Às vezes a gente precisa mesmo maturar isso, né? Como eu falei, esse início da raiva, mas depois aquilo vai acalmando na gente. Então aí, meses, tem gente que precisa de anos, né? Pra chegar nos 50%, 60% de perdão, e tá tudo bem, né? Cada um vai saber o seu tempo, esse tempo interno, né? Cada um vai saber o que dá conta de fazer. Dependendo também, lógico, né, do quanto você se sentiu ferido, né? Quanto você se sentiu ferido na alma, né? Porque tem coisas que acontecem que ferem a nossa alma. Às vezes são estragos muito profundos, né? E aí a gente precisa de um tempinho maior. E isso tem variações também, né? Cada pessoa vai conseguir no seu tempo, tá? A segunda etapa do perdão é controlar-se. Como é que a gente se controla em relação àquela pessoa, né? Às vezes acontece essa situação e você precisa continuar, por exemplo, convivendo com aquela pessoa, né? Às vezes você consegue esse afastamento que ajuda muito, né? Um afastamento físico, mas às vezes você precisa conviver, né? Se for uma pessoa muito próxima. E aí, o que é esse controlar-se, né? É a gente praticar a paciência, é a gente se abster das palavras ofensivas, é a gente canalizar essa nossa emoção, sabe? A gente não deixar aquilo tomar conta da gente o tempo todo. E a gente escolhe, né? O que a gente vai querer praticar primeiro? Vai ser a paciência, né? Vai ser olhar com mais compaixão para aquela pessoa de alguma forma, né? Ou se abster de ficar falando palavras ofensivas, de ficar xingando, as brigas, sabe? Como eu falei antes, assim, às vezes essas brigas, essa insistência, né, de colocar as coisas em pratos limpos, não vai adiantar, né? Às vezes vai piorar, né? Vai exacerbar essa raiva. Às vezes você tá num movimento já de deixar, né, do descanso, e você já tá entrando nessa fase do controle. E aí se você começa com isso tudo de novo, né? Se você inflama isso, se você vai lá visitar o lixo, como eu falei, você vai brigar com o lixo de novo. E aí você pode voltar para a estaca zero, né? Então esse exercício do controle é do controle sobre as suas emoções, né? É de novo, assim, você se respeitar, sabe? Se você puder ter esse afastamento físico, eu acho melhor ainda, né? Mas quando não é possível, começar a exercitar isso, o seu controle. É você na situação, é não deixar que essa raiva tome conta de você a todo momento, tá? Isso é importantíssimo. A terceira etapa é o esquecer. É o que a gente treinou a fazer na primeira etapa, sabe? Afastar da memória, recusar-se a repisar. É a mesma analogia do lixo antigo, né? Para a ferida cicatrizar, a gente precisa deixá-la quieta, né? Porque se a gente toda hora vai lá e fica mexendo, né, na casquinha que está se formando, a gente vai voltar a machucar. Então é um processo, como eu disse, tá, gente? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é uma coisa definitiva, tudo ou nada, então eu vou fazer desse jeito e tem que ser assim. Não. São altos e baixos, né? Às vezes a gente acha que, nossa, então já tô chegando aqui no perdão porque eu já tô conseguindo não pensar nisso muito e tal. E aí, de repente, aquilo volta com muita intensidade, ou acontece uma situação que te coloca de novo à frente daquilo, né? Então, ou a pessoa reaparece. Tem várias situações, né? Mas é importante a gente saber, como eu falei, que a gente está caminhando no processo, tá? Não precisa ficar se cobrando, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Então, um esquecer com permanência é a gente falar daquilo de um jeito muito mais distante, sabe? É quando a gente
consegue, primeiro, assim, por exemplo, se você está fazendo terapia, tocar pouquíssimo nesse assunto na terapia, né? Você sabe que, pô, nossa, eu já nem falei sobre isso. Quer dizer que você já está conseguindo se afastar disso, já está ficando mais indiferente à situação. E um outro ponto, né, é quando a gente consegue, a gente começa a não querer mais tirar a prova de nada, sabe? É uma coisa assim, quando a gente não espera mais nada. Eu acho que esse é o ponto. A gente não tem mais expectativa em relação àquela pessoa. A gente não espera mais nada daquilo, daquela situação, nem daquela pessoa. Eu acho que esse é o ponto fundamental, sabe? Quando a gente para de esperar que ela faça diferente, que ela peça perdão ou que vá se transformar em outra situação. Quando a gente esquece a expectativa, quando a gente realmente não espera mais nada, quer dizer que a gente está muito próximo de conseguir superar, sabe? De realmente conseguir deixar isso passar. E outro ponto é quando a gente consegue falar daquilo, né, da situação, da pessoa, com indiferença ou com até uma tristeza, mas não vem mais aquela raiva intensa, sabe? E você não fica mais imaginando aqueles diálogos com a pessoa, né? Ai, porque se eu encontrar eu vou falar isso, tenho que ainda falar isso, porque ela ainda merece saber disso, eu preciso... Não, você para, né? Assim, você percebe que não vale a pena, não vale a sua energia, né? É você começar, nesse momento você começa a retomar essa energia para você e você percebe assim que nada paga isso, sabe? Ter a sua energia de volta, ter a sua paz de volta, não tem preço. É você poder juntar toda a sua força de volta em você, entende? E você para de dar poder para o outro. E a última etapa é o perdoar, né? É o perdão propriamente, né? É quando... Eu vou ler, tá? Que eu acho que vai ficar bom vocês entenderem, tem umas partes que são muito legais. Você pode escolher entre muitas formas de perdoar, de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até aqui, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar outra chance. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só se. Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. Você decide. Então, assim, é uma decisão sua, né? De como você vai proceder a partir de tudo isso. E aí tem uma parte aqui que fala que é melhor a gente restringir o tempo de exposição a quem nos causa ainda essa dor, né? Como eu falei, assim, se você puder ter um afastamento e restringir, né? Diminuir esse tempo de exposição à pessoa, melhor, porque se você for obrigado, e ela fala também que é melhor a gente fazer isso, restringir esse tempo de exposição, do que ficar tendo que conviver com a pessoa e tendo que exercitar essa frieza, sabe? Ela fala até de como se fosse um robô insensível, porque isso vai te fazendo mal também, né? A gente pode decidir que a gente vai deixar para trás para a gente poder começar um novo agora, né? O passado, pesado demais, ele impede a gente de progredir na nossa vida. O passado e a raiva antiga trazem amargura pra gente e a gente não merece ficar amargo. Tem tanta coisa boa para você viver na sua vida, né? Essa pessoa, essa situação não merece tirar a sua alegria de vida, não merece tirar todas as oportunidades de coisas maravilhosas que podem acontecer na sua vida. Você merece esse presente, né? Então, o perdão é um presente que você se dá, tá? A pessoa nem precisa saber se você perdoou, se você não perdoou. Isso aí é mão única. Ela não precisa estar participando desse processo, não. O processo é seu, tá? Você sabe, você decide o que você perdoou, o que você não perdoou. E isso só serve pra você, não precisa dar essa informação. Tá certo? Depois a gente pode voltar a falar desse assunto, é sempre muito rico, tem muita coisa. Esses trechinhos que eu li são do capítulo A Demarcação do Território, os Limites da Raiva e do Perdão.
é do conto do Urso da Meia-Lua. Esse conto é muito interessante também. Depois eu vou fazer um vídeo para falar do conto mais especificamente, né? Para a gente poder trabalhar aí cada pedacinho do conto, porque ele também ajuda a gente nesse material simbólico a entender muita coisa, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma e vamos aí, né? No nosso processo de autocura e de perdão. Um beijo!